Muy buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con las sesiones del Diplomado de Derecho Tributario y en esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la participación de la doctora Isabela Domingos. La doctora es investigadora en la Universidad de Sao Paulo, máster en Derecho Económico y Desarrollo, estudiante de posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo Regional en la Universidad Estatal de Mato Grosso, es directora internacional en el Center for Legal Research, es docente internacional invitada de cursos de posgrado en Derecho. Asimismo, la doctora Isabela es escritora de libros y artículos especializados. Asimismo, es miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Estimada doctora Isabela, muchísimas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. En ese sentido, ya podemos dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças, doutora Yasmin. É sempre um honor poder estar aqui com os amigos de Bilauer, por sua qualidade, e também por os estudantes que são sempre muito participativos. Eu sou Isabela Domingos, de Brasil, e hoje vou falar sobre lavado de ativos em direito tributário. Vou compartilhar minhas dispositivas. E qualquer dúvida, qualquer contato, meu contato é domingos.iadv@gmail.com e pode seguir também a página Iurish em Facebook. Que é blanqueio de capitales? O blanqueio de capitales é uma prática de ocultar a origem de los bienes, normalmente dinheiro de origem legal. Em outras palavras, se trata de um artifício que permite que o dinheiro obtenido indevidamente pareça proceder de uma fonte legal, porque o dinheiro se blanqueia para dissimular que se é obtenido ilegalmente. A Lei 9.613 de 98 de Brasil traz a seguinte definição, que blanqueio de dinheiro é de natureza, de la ubicação, de la disposição, movimento de la propriedade de bens, com sentido de ocultar ou dissimular la natureza. Então, vamos exemplificar. Quando uma pessoa ganha muito dinheiro, deve declarar estes ingressos a las autoridades. Sem embargo, quando uma pessoa tem uma atividade ilícita, como o tráfico de drogas, não é possível fazer essa declaração sem que o agente seja descoberto por las autoridades. Então, para dar uma aparência limpa ao dinheiro, o agente pode abrir uma tenda de roupa, por exemplo, declarar seus ingressos, proceder às vendas em sua tenda. O dinheiro ha sido blanqueado, é dizer, agora que tem uma aparência de dinheiro legal. Apesar de haver sido ganhado de forma lícita, há que ter em conta que para que se considere blanqueio de capitales, os bens adquiridos devem ter sua origem em infrações penais, é dizer, que é um delito independente de seu tipo de natureza. A pena por esses delitos é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, primeiro ponto que tienes que pensar é que o lavado de ativos busca parecer que tem uma aparência limpa, como uma tenda de roupa, ingressos que procedem de la venda de la tenda e a aparência de um dinheiro legal, blanqueado de forma ilícita, né? Então, isto tem diversos delitos penais. Em Brasil, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, o blanqueio de capital não é somente a moneda em espécie, pode ser também blanqueio, colaboração, entre outros produtos e serviços, qualquer bem de direito derivado da infração penal. Ademais, existem outras práticas conexas que também são sancionadas por la Lei 9.613 de 98
de Brasil, aplicando a mesma pena por la infração anterior. Uma delas é quando uma pessoa utiliza a atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou quantidades procedentes da infração penal, assim como quando participa de um grupo, de uma associação ou de espaço tenido conhecimento que sua atividade principal ou secundária está dirigida à prática do delito de blanqueio de capitais. Então, outra prática delitiva que incorre em la mesma pena é quando a gente, para ocultar ou encobrir o uso de los bienes, direitos ou quantidades derivadas da infração penal, los converte em ativos lícitos, que é uma aparência, para dar uma aparência de legalidade, adquire, recebe, intercambia, negocia, ou recebe em garantia, hace uma guarda, tem um depósito, translada ou transfere. Importa ou exporta bens com valores que não correspondem com os reais, a saber se o delito de blanqueio de capitais se comete de uma forma reiterada ou através de uma organização criminal, a pena se incrementa entre 1/3 ou 2/3, 2/3. Para a comprovação do delito de blanqueio de capitais, se podem utilizar os seguintes meios de obtenção de las pruebas: infiltrações de agentes, os procedimentos mediante qual agente policial se infiltra dentro do grupo criminal, como se for um membro da organização criminosa, com o fim de recorrer provas de los delitos cometidos por la organização. Então, tens uma atuação controlada quando o polícia, ante a prática de uma infração penal, em lugar de utilizar a detenção em flagrante, espera o melhor momento com o objetivo de obter provas mais sólidas. Assim, a deliberação privilegiada com o fim de dilucidar uma cadena delitiva, a lei aportou alguns benefícios a quem, seja autores, coautores ou partes, colaboram espontaneamente com as autoridades, apontando na informação que conduzca a investigação de los delitos, a identificação de autores, coautores e partes, ou a localização de bienes, direitos ou valores objetos do delito. Então, os bienes que vão desde a redução da pena em um terceiro ou 2/3, hasta o cumprimento da condena em um regime aberto ou semiaberto. Isto é que denomina uma oferta informada também, que ficou muito popular em los tempos devido a la Operação Lava Jato, que políticos e empresários confessavam seus delitos e entregavam seus cúmplices a câmbios de benefícios penais, como o acordo de leniência em Brasil, que é previsto também por la lei anticorrupção. Então, os efeitos da condena por delito de blanqueios de capitais pode ser depois do devido processo legal, seguido ao juízo, además de la pena de prisão e la multa. Todavia, há alguns efeitos probables de la condena para que a prática do lavado de dinheiro, tales como la perdida a favor de la União ou de los estados, em casos de la competência de los tribunales estatales, de todos os bens, direitos e valores relacionados directa ou indiretamente com a prática de los delitos de blanqueio de capitais, incluindo os utilizados para pagar a fiança, salvaguardar o direito de prejudicado ou um terceiro de boa fé. A proibição de exercer qualquer cargo ou função pública de qualquer natureza e ser diretor, conselheiro ou gerente de la persona jurídica por o dobro de tempo de la pena de prisão impostas. Então, é possível compreender que as penas impostas em razão do delito de lavado de dinheiro são muito altas, então, a empresa, os empresários podem ter uma perdida ali por não poder fazer nenhuma contratação com a administração pública,
Y también, si los bienes destinados a la Unión, a los estados, no tienen valor económico, serão destruídos ou donados a um museu criminal ou uma entidade pública, se há interesse em sua conservação. Outro ponto interessante também que o Brasil tem uma lei de ficha limpa, que aí não é possível que um político pueda de novo se candidatar se for condenado também por corrupção. Então, é uma forma de poder preservar os princípios da administração pública, como a moralidade. E que é o COAF? Que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira. O COAF é um conselho criado com a finalidade de disciplinar, aplicar sanções administrativas, receber, examinar e identificar hechos suspeitosos de atividades ilícitas de lavado de dinheiro sem prejuízo da competência de outros organismos e entidades. Assim, outra atribuição do COAF é coordenar, proponer mecanismos de cooperação e intercâmbio de informação que permitam uma atuação rápida e eficaz, como o combate ou a ocultação de encobrimento de bens, direitos e valores, como a possibilidade de solicitar a los organismos de la administração pública, sobretudo a administração pública brasileira, informação bancária e financeira das pessoas involucradas em atividades suspeitosas. Se detecta alguma atividade ilícita, o COAF lo comunicará às autoridades competentes para que se iniciem os procedimentos oportunos. Então, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que é a Corte Máxima, ha decidido recentemente que para pedir o intercâmbio de dados confidenciais sem autorização judicial, o COAF, a Hacienda Pública Federal e o Ministério Público devem ser só através de comunicações formais, é dizer, através de los sistemas e canais oficiais de cada órgão. Disposições generais de la Lei de Blanqueio de Capitales, as autoridades policiais e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados de registro de investigado que informe sobre sua qualificação personal, filiação e domicílio, independente da autorização judicial conservado pela Justiça Eleitoral, as companhias telefônicas, as instituições financeiras, os provedores de internet e as empresas de tarjeta de crédito. Assim, se algum servidor que está involucrado neste tipo de delito, depois de ser processado, será removido sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei. O juiz competente autoriza, em uma decisão fundada, su regresso. ¿Sí? Só é possível o regresso se tienes uma autorização judicial fundamentada. Com o fim de garantizar o acesso a las possíveis conferências futuras, a Secretaria de Hacienda de Brasil conserva os dados fiscais de los contribuintes durante um período mínimo de 5 anos, a partir do início do exercício fiscal seguinte e a respectiva declaração ou pagos de impostos. O Ministério de Justiça e Seguridade também é responsável por planificar e executar as políticas de luta contra a corrupção, entre ações que destacam a coordenação do processo de recuperação de ativos enviado ao exterior através de la cooperação jurídica internacional, a gestão estratégica nacional de luta contra a corrupção e o lavado de dinheiro, que é a ENCLA, e a coordenação da rede de laboratórios de tecnologia contra o lavado de dinheiro, e Programa Nacional de Formação, Capacitação para a luta contra a corrupção e o lavado de dinheiro. Então, tem muitas formas de cooperação entre o banco, Polícia Federal, Comissão de Valores, Tribunal de Contas e também a ENCLA. Então, tens uma cooperação também entre os países que vai de encontro com a Convenção de Mérida, antes, para a prevenção da corrupção, entendendo que
Los impactos son entre la administración pública nacional y también extranjera. La ley anticorrupción brasileira tiene una preocupación de previsión también de los actos de corrupción contra la administración extranjera. Y así é possível identificar também diversos organismos para o controle de lavado de dinheiro, os tipos de delitos de blanqueos de capitales, sí, como a questão de los organismos, é possível identificar que la ENCLA foi criada em 2003 por o Ministério de Justiça e Seguridade Pública, com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavado de Dinheiro, que é formada por mais de 90 entidades, desde o Poder Executivo, Legislativo e Judicial, em todos os entes federativos, Estado, município e União. Además, também de las fiscalias do Ministério Público e associações que atuam direto ou indiretamente para a prevenção e o combate da corrupção e lavado de dinheiro. A estratégia intensifica a previsão de estes delitos porque combina com os conhecimentos vários desde benefício do Estado brasileiro. Entende que a corrupção afeta não apenas a economia, mas também a própria desarrollo de las comunidades, de la sociedad. Entonces, tienes una política internacional de combate à corrupção, né? E Brasil tem reformulado suas leis para fortificar a prevenção e a criminalização de delitos econômicos. Cada ano, os organismos participantes se reúnem em uma sessão plenária para ter uma ação, uma proposta que leve para o ano seguinte em relação à política anticorrupção. Assim, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional atua como uma secretaria executiva da ENCLA, desenvolvendo as atividades necessárias para sua implementação. Ao longo desse ano, o trabalho desenvolvido por la estratégia aportou vários resultados positivos contra delitos de blanqueos capitais e práticas de corrupção, desde sistema de atividade bancária, rede de laboratórios contra o lavado de dinheiro, sistema financeiro nacional, proposta legislativa para a promulgação de importantes leis para o fortalecimento da anticorrupção, e também a modernização da lei de blanqueos de capitales, que é de 2012. E assim são várias atuações em cooperação entre diversos órgãos nacionais para o combate ao lavado de dinheiro. Então, tens uma existência também de uma autoridade central que facilita a identificação de los homólogos nacionais e estrangeiros, que sabe a quem dirige em assuntos relacionados com a cooperação jurídica internacional e, em caso das autoridades centrais estrangeiras, também com fim de garantizar o bom desenvolvimento dos procedimentos documentais necessários para a cooperação jurídica internacional. Assim, tens uma cooperação jurídica em matéria penal, em matéria civil, em la extradição e traslado de pessoas condenadas, em tratados e tribunais internacionais, em adoção internacional e subtração de pessoas. Então, tens toda ali uma política de cooperação de outros crimes que envolve também a corrupção e lavado de dinheiro. Então, o plano tem propósito também, um Programa Nacional de Treinamento para o Combate à Corrupção e Lavado de Dinheiro, que é PNLD, que foi criado como um cumprimento da meta número 25 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavado de Dinheiro, com o propósito de criar um plano integrado de capacitação e treinamento dos agentes públicos, e também servindo como uma orientação à sociedade, às empresas,
optimizando o uso dos recursos públicos e difundindo uma cultura de prevenção e combate à corrupção e ao lavado de dinheiro em Brasil. Aqui é possível falar também sobre a importância dos programas de compliance, que hoje não são apenas para empresas, mas também em o setor público, que não é a solução para todo, pero em colaboração com a Fiscalia, é possível ter treinamento dos profissionais e identificar também ali os riscos da corrupção. Assim, temos aqui em Brasil vários órgãos, os principais em relação à Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção são o Ministério Público, a Agência Brasileira de Inteligência, a Procuradoria-Geral da União, a AGU, Banco Central do Brasil, Bacen, Controladoria General da União, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é similar à SEC dos Estados Unidos, Ministério de Justiça e Seguridade Pública, Procuradoria General de Tesouro Nacional, Superintendência Nacional de Previsão Social Complementar, Receita Federal de Brasil, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Tribunal de Contas Federal, entre outros. E o objetivo que está formando por os empregados de los organismos associados em los estados, e também atuações locais em pequenos municípios que não têm uma capacitação, uma formação contra o controle da corrupção. Assim, os tribunais de contas estatais e municipais trabalham ali junto com a Defensoria do Povo e os agentes de polícia também, para poder difundir as práticas anticorrupção. E essa integração, né, um intercâmbio de experiências, como estamos fazendo hoje aqui, que estamos falando sobre Brasil, pero tienes muitos professores de outros países, então é possível fazer uma comparação entre os direitos, criando laços de confiança, fomentando a organização de cada país para melhorar as práticas anticorrupção e lavado de dinheiro. E os tipos de blanqueio de capitales, é possível entender que as formas utilizadas por los delinquentes para blanquear o dinheiro obtenido em la atividade ilícita se conhece como tipologias de blanqueio de capitales, em geral com a transformação de dinheiro sujo em dinheiro aparentemente limpo. Implica múltiplas operações financeiras entre comerciais realizadas de forma articular. Por exemplo, é possível identificar a questão de uma empresa de fachada, uma entidade legalmente constituída, que participa de um comércio legítimo, sem utilizar contabilidade, sem verificar os recursos procedentes de atividades ilícitas. Em alguns casos, as empresas mesclam os recursos ilícitos com recursos derivados de sua própria atividade. Também é possível empresa fictícia, uma empresa que é estabelecida só sobre o papel, pero a diferença da empresa tapadeira da empresa fictícia é que não tem a atividade econômica, se utiliza para contabilizar as ganâncias do delito. Aqui também tem o popular laranja, que em castelhano é o naranja, que é o agente intermediário que realiza operações comerciais ou financeiras sem seu nome por um terceiro, ocultando a identidade do verdadeiro agente beneficiário. Em alguns casos, o naranja é consciente de que utiliza seu nome, pero há também pessoas inocentes que têm a fuga de dados e, com pouca formação e baixo poder aquisitivo, são utilizadas como naranjas sem saber os préstamos de seu nome para abrir, por exemplo, contas bancárias, otorgar poderes para abrir empresas de fachada,
documentos perdidos ou roubados, também são ferramentas utilizadas por os delinquentes para criar beneficiários naranjas. Então, são muitas coisas como importações fraudulentas, sobrefaturação de los precios, as faturas de exportação que se emitem com valor superior de transação, a diferença paga pela quantidade do delito. E quanto à sua estruturação, tens fracionamento de los bienes, do dinheiro precedente ao delito em quantidades inferiores ao limite estabelecido por los organismos reguladores para informar a operação. Por exemplo, tens ali teto de R$3.000 e realiza múltiplas operações de R$1.000, pero ao final tens valor muito maior que 3.000, então, com o objetivo de fazer uma sonega de impostos. E venta de fraudulenta de los bienes imóveis. Los imóveis se comparam com recursos de origem ilícito por valores oficialmente inferiores à quantidade realmente pagada. A diferença entre o valor e a transação e o valor declarado oficialmente se paga em efetivo, depois da propriedade se vende por valor do mercado, o benefício aparentemente generado se utiliza para justificar a origem de dinheiro. Então, tens ali, compra com uma quantidade muito inferior e depois tens lá a propriedade em valor do mercado, né, para dizer ali que tens dinheiro limpo. O uso de produtos de seguro, quando uma pessoa adquire uma propriedade com dinheiro ilícito, segura por uma quantidade determinada, pagando normalmente as primas do seguro, que são pagos mensais, assegurada mediante um endosso à polícia. Posteriormente, se simula um sinistro e a seguradora paga o importe por o seguro do bem. Então, o beneficiário do seguro recebe o pago da seguradora, que tem uma origem lícita, mescla essa quantidade com outras situações de origem ilícita e justifica a origem do dinheiro como uma recepção de um sinistro. Também tens lá a opção de dólar por cable, que é as transferências de recursos desde e hacia o exterior por parte de empresas ou pessoas não autorizadas por o Banco Central para realizar operações cambiárias e fora de los mecanismos oficiais de registros e controle, compra de ativos ou instrumentos monetários, contrabando de dinheiro, transferências bancárias, cumplicidade do agente interno, que também os empregados das instituições financeiras ou de empresas são tentados a facilitar as transações com recursos de origem lícito. Em geral, o empregado cumpre, realiza operações não permitidas por la entidade e faz uma identificação do depositante ou a comunicação dos indícios de blanqueio às autoridades competentes. Quanto às pessoas naranjas, creio que não tens lá denominação de la expressão naranja em Peru, pero é possível identificar como os testaferismos, que é delito punitivo equatoriano também, e sofre diversas reformas. Tens antecedentes históricos em relação a delitos contra a administração pública. O testaferismo é meio aparecido em la Itália, em la Idade Média. Persona que dá seu nome para obter benefício, incumbar, eludir a ação de la fiscalía, descobrir que os bienes são produtos de outro meio. Então, este delito hace necessário que o Estado leve a cabo uma investigação muito mais ampla e que o Estado necessita de uma infraestrutura de tecnologia completa para completar outras técnicas de investigação, né? Então, o primeiro que recebeu uma pessoa que apresente uma denúncia, o que compita com o Estado. Então, é necessário ali uma cooperação eficaz para que
tenga uma denúncia entre os órgãos. Há também inúmeras ferramentas tecnológicas para identificar operações econômicas inusuais e suspeitosas. O Brasil está investindo em tecnologia para poder identificar de forma muito mais rápida as operações, porque hoje tem muitas outras formas de transação econômica, uso de moedas virtuais, então tens que investir também a Polícia e Fiscalia em tecnologia. E o direito de sociedades, ações e participações, que inclui também estatuto de empresa, análise de como uma pessoa pode emprestar seu nome a uma outra pessoa ajena, e em ocasiões esses delitos são muito mais complexos de investigar, porque é necessário prová-los e romper com a presunção de inocência. Sempre obter elementos de convicção, né? Então, tem aí todo um sistema acusatório, oral e um sistema aprobatório, e é necessário que o Estado tenha como identificar, né, por meio da quebra do sigilo bancário, para poder verificar se tem aí uma possibilidade de lavado de ativos por parte de lo acusado. Os órgãos de acusação têm que demonstrar que o sujeito ativo é proprietário aparente de um bem e que a propriedade de outro sujeito, por exemplo, sujeito ativo que prestou seu nome ao delito, fazendo a acusação e convertendo-se em um denunciante. A relação permitirá descobrir o delito. Em Equador, em relação ao direito comparado, só pode ser agentes especializados que pertencem ao sistema especializado de investigação integral para fazer este trabalho. Existe uma limitação na aplicação das técnicas de investigação, já que não há agentes governamentais formados para realizar essa função. Agentes encobertos que são utilizados em outros países para descobrir se tens uma delinquência, quais são, através de uma colaboração eficaz entre múltiplos países. Então, pode ser também um lavado de ativos, um crime transnacional, tendo vários dispositivos legais e vários ordenamentos jurídicos. Quanto aos funcionários públicos, princípio, tem que declarar seu patrimônio, e o funcionário está obrigado a entregar todos os bens que têm seu nome. É óbvio que em la controladoria administrativa hace um exercício de comprovação, né, tens uma informação para ver se as declarações são lícitas, se não são fraudulentas. E o funcionário, ele cria, quando cria uma conta com muito dinheiro, com depósitos e transferências, em momento que não declara, pode ter um tipo penal de enriquecimento ilícito, se não hace uma declaração. Quanto aos testaferismos, se podem identificar dois tipos penais, desde o enriquecimento ilícito, que pode cometer um funcionário público, que pode ser uma pessoa ou sujeito ativo qualificado. E também o enriquecimento privado injustificado, que é a reforma penal introduzida em 2014, que pode identificar pessoas físicas e delitos também. Então, tem muitas questões em relação ao lavado de dinheiro. Então, é importante identificar também quem são o servidor público, é a pessoa que o legislador interpreta como pode ser servidores e servidores públicos, também um jovem que está trabalhando em uma situação de estágio em la administração pública, também pode ser os agentes terceirizados. Então, aqui em Brasil tem uma gama ampla que pode ser o servidor público, não apenas a pessoa que está ali em um cargo, mas também qualquer pessoa que exerce a função de servidor público, ainda que de forma temporária, por pouco tempo.
Entonces, tienes aqui, por exemplo, várias plataformas de registro de la propriedade, finanças providenciais, plataformas que podem identificar desde o início do movimento financeiro e também quantos bens que se ha adquirido, e o Estado pode identificar se os funcionários têm um enriquecimento ilícito e também se os particulares que têm um trato de relação com funcionários públicos, se têm um enriquecimento privado injustificado. Então, em Brasil, pode ser responsável de lavado por la lei 9.613 de 98, também por documentos falsos, prestação de uma informação falsa, especialmente a fraude ideológica, o roubo por fraude também, que é o artigo 155, e o blanqueio, que é valor de origem ilícito, que procede de uma ação delitiva, o agente tem um valor ilícito e se esconde, construi uma nova origem ilícita para esse valor. O dinheiro é sujo, ilícito e precisa construir uma origem lícita. Então, essa transformação é do valor, mas não de la origem. Sempre vai ser de uma origem lícita. Então, é objeto de investigação de lavado de ativos. Outro ponto importante também é a questão, por exemplo, de uma trata de um funcionário público que pode proteger a administração pública nacional e estrangeira, e a lei anticorrupção brasileira, ela se inspirou na FCPA de los Estados Unidos, que tem ali um programa de controle, programa de monitoreio, de formação de los empregados, e agora, em la nova lei de licitações, a obrigatoriedade de programas de compliance quando tens contratos de grande vulto com a administração pública. Isso tudo é a questão de lo desincentivo de la corrupção, de lo lavado de dinheiro. Então, o blanqueio de capitais, ele consiste em uma atividade com objeto ilícito, cuja finalidade é a transformação de los recursos financeiros obtenidos ilicitamente, operando através de fases de introdução, de ocultação e integração, de forma que se oculte a origem ilícito. Pode ser tendas, restaurantes, lavanderias, hotéis. O dinheiro sai limpo como se fora o benefício do negócio. O bem jurídico protegido em la lei de blanqueio brasileira protege vários bens, como o ordem econômico, a ordem fiscal, o sistema financeiro nacional, a administração de justiça, a paz pública, a ordem econômico em geral, e também tens que proteger a administração pública nacional e estrangeira. Quanto à questão de lavado de dinheiro, é possível identificar a intrusão, que é a colocação do dinheiro em uma atividade com objeto lícito, separação física entre os agentes e o produto obtenido de forma ilícita, um fracionamento, que é o câmbio ou a moeda estrangeira, uma aquisição de uma empresa, por exemplo, lança que o hotel está lleno, pero em la realidade não há vendido nada, não tens ali uma atividade real. Também tem o desestímulo, que é a estratificação. O dinheiro é sujo, pero se limpia. Várias operações contábeis, falsifica documentos, quero números de seguridade social de pessoas que não existem. Isto começa a aparecer como origem de ilícito. Uma integração traz a ocultação do dinheiro, que já está limpo, com nova origem ilícito. Se incorpora formalmente ao sistema econômico, o agente pode fazer o que queira, porque o dinheiro está aparentemente limpo. Não é necessário aplicar todos os passos para ser um delito de blanqueio, basta apenas ter um passo.
Blanqueio, que é um delito cúmplice, o que é o blanqueio de dinheiro é um delito parasitário, tem outros crimes junto. Também tem diferente de receber, que o agente que blanqueia o dinheiro provém de uma infração penal anterior que genera o dinheiro de origem ilícito, só necessita blanquear o dinheiro e sempre desde uma infração penal anterior. Então, tienes inúmeras leis de blanqueo de capitales, como tráfico de drogas, como delito subyacente, lei de segunda generação, que é a lista de delitos anteriores, que só é possível ter um delito de blanqueio de capitales se está previsto em la lei penal. Aí tienes uma evolução com a lei de terceira generação, que admite qualquer infração penal, do artículo 1º da lei de blanqueio brasileira. Hasta 2012 havia uma lista anterior, né? E depois tens uma revogação que vem qualquer delito penal, né? E a consequência disso é as atividade da lei severa, a terceira geração é mais severa, tens mais punição, e também tens a imputação do delito foi por um delito anterior a 2012, só há blanqueio se o delito está em la lista anterior da lei. Então, tem o tráfico e blanqueio, devido à autonomia do delito de blanqueio, não absorve o delito anterior e não é impune ao pós-fato. Sempre há um delito prévio e um blanqueio, normalmente um concurso material, né? Segundo a informativa 937 do STF, da Corte Brasileira. E assim, tens muitas sanções a los laranjas, né? Como se descobrem los laranjas, que são sempre em operações suspeitosas, e também a polícia está se especializando para poder ver crimes que envolvem a tecnologia também. Então, tem várias técnicas utilizadas, desde banca em estrangeiro, estruturação de depósitos, que já hablamos aqui, bancas clandestinas, alternativas, empresas fictícias, investir em negócios legítimos, por exemplo, blanqueadores às vezes colocam dinheiro sujo em negócios legítimos para limpá-los, podem utilizar grandes negócios como casas de bolsos, cassinos, que fazem passar como despercebido, ou também podem utilizar pequenos negócios com muitos dinheiros em efeitos como bares, restaurantes, postos de combustíveis e outros pontos. Sempre com uma empresa de fachada que realmente oferece um serviço, pero cujo verdadeiro propósito é limpar o dinheiro do blanqueador. E estes são os principais pontos. Brasil tem uma política de prevenção e luta contra o blanqueio. Por exemplo, tens uma unidade de segurança institucional dentro de los órgãos, um regulamento que vai de acordo com a resolução da CVM de 2017, uma periodicidade de auditorias, pelo menos de forma anual ou de forma em surpresa, extraordinariamente, a qualquer momento. Uma política também de prevenção e luta contra o lavado de dinheiro, financiação do terrorismo e da corrupção, e todos os efeitos tem uma política forte para verificar o blanqueio de capitais, que é considerado como uma ocultação ou encobrimento da natureza, origem ou a ubicação ou a disposição de propriedades e bens. Então, a corrupção, concluindo, se considera atos que prejudicam a administração pública, nacional ou estrangeira, cometendo por la persona jurídica que viola o patrimônio público nacional ou estrangeiro, os princípios da administração pública ou os compromissos internacionais assumidos por Brasil são similares com a América Latina, sempre define lavado de ativos como
prometer, oferecer, dar, direto ou indiretamente, uma vantagem indebida ao funcionário público, que é a definição de la corrupção, ou uma pessoa que pode financiar, patrocinar ou, de qualquer maneira, subvencionar a comissão de atos de ativos que é previsto em la Lei Anticorrupção de 2013, Lei 2846. Então, é provado o uso de uma persona intermediária, que é conhecida como naranja ou testa-ferro, a persona jurídica conhecida como empresa fantasma ou empresa fictícia para ocultar e encobrir seus verdadeiros interesses de atividade beneficiária de los atos de corrupção. Com respeito à questão de los contratos com a administração pública, também pode ser celebrar um contrato administrativo com o objetivo de obter uma vantagem ou benefício indevido de forma fraudulenta ou de modificações prórrogas de los contratos celebrados com a administração pública. Então, tienes bastante formas de manipular ou de fraudar o equilíbrio econômico financeiro de los contratos celebrados com a administração pública. La corrupção também inclui obstáculos de la investigação ou la supervisão de los organismos com blanqueamento de los ativos. E tienes todos uma política contra a corrupção e contra o suborno, que também é entendido como ali como realizar um determinado ato, câmbio de dinheiro, bens materiais, outros benefícios privados, para facilitar a vantagem contra a fiscalização. Então, estes são os principais aspectos tributários contra lavado de ativos. E muitas graças. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por meio da rede social Facebook. Um abraço fraterno a todos e saludos cordiais desde Brasil. Muchísimas gracias, estimada doctora. Tenemos una asistente, la señorita Almudena Esquivel. Quiere formularle algunas consultas respecto al tema de su ponencia, doctora. Perfecto. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Doctora, buenas tardes. Espero que se encuentre bien. Mi pregunta va en relación de la refraudación tributaria y el lavado de activos. ¿Tendrá una relación? Esa es mi primera pregunta. Es decir, ¿el lavado de activos y la refraudación tributaria tienen alguna relación? Então, os crimes de lavado de ativos é definido como uma conduta ativa de ocultar dinheiro de antecedência e por exemplo, em Brasil, todas as condutas estão previstas em la Lei 9.613 de 98. Então, pode ser por um produto econômico de infração penal e também tens que passar por um processo criminoso que visa ocultar sua origem. Então, tens um rol taxativo que dispõe dos antecedentes de lavagem de dinheiro ou bens ou valores. Doctora, mi siguiente pregunta es, ¿la simulación absoluta tendría relación con el lavado de activos? Então, a simulação, ela é relativa, ela visa verificar, na verdade, por exemplo, na simulação absoluta,
as partes elas acabam não realizam nenhum negócio jurídico, apenas fingem que vão dar uma aparência ou na ilusão externa, sem que na verdade desejem uma realização de lo ato. Então, nessa modalidade, destina-se a prejudicar um terceiro, subtraindo os bens, devedor. Já na simulação relativa, as partes pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro em fraude à lei. Então, o negócio ele é aparentemente simulado, que deve ser apenas para consultar efetivamente a intenção dos contratantes ou o negócio real. E o que se verifica é que na simulação relativa o negócio é aparente, é nulo, né? E já e também que há um aproveitamento do negócio jurídico dissimulado, que não decorre somente do afastamento do negócio, mas do necessário preenchimento de todos os delitos. Então, são modalidades, né, que podem ser absolutas e relativas, e também pode ser de forma inocente ou fraudulenta, né? Vai verificar ali o dolo do agente. Doctora, muchísimas gracias por contestar mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta es, aquí en el Perú tenemos SUNAT, Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanera, y en Brasil, ¿cómo se llama su superintendencia que recauda los tributos? Então, em Brasil, nós temos a Receita Federal, né? A Receita Federal, que é a responsável pelos tributos, né? Também temos a Superintendência de Arrecadação, que é responsável por fiscalizar, né, e encarregar os encargos financeiros, né, e demais valores do poder público. Doctora, ¿y ellos No Brasil son los mismos? temos a Receita Federal. Doctora, disculpe, ¿y ellos son los mismos que resuelven una impugnación de los contribuyentes ahí en Brasil? ¿O hay otro órgano superior que se encarga de resolver sus impugnaciones? Por ejemplo, acá tenemos la apelación y la reclamación. Creio que tem várias possibilidades por meio de um processo, né, administrativo poder contestar a questão tributária também. Como funciona com o Brasil. Gracias, doctora, por sus respuestas. Que Dios la bendiga y que tenga buena tarde. Perfeito, muitas graças. Não sei se compreendi muito bem, mas espero hacer o posible para hablar castellano. Muchísimas gracias, doctora. Sí, se comprendió totalmente todo lo que le puedo responder a Almudena. Doctora, hay un asistente más, Freddy Coelho, que quiere también realizar una consulta a su persona. Buenas tardes. Mi país, Ecuador, últimamente ha crecido un tipo de negocio que se llaman las pirámides, que consisten en captar dinero de las personas y devolverles en corto tiempo un interés elevado. Por ejemplo, aquí la gente que mete su dinero recibe al cabo de 1 o 2 semanas el 90% de intereses. Entonces, según datos de la Fiscalía de acá, este tipo de negocios están involucrados con el lavado de activos, porque ingresa dinero principalmente del narcotráfico y las personas al meter su dinero, que es lícito, se lo intenta dar una apariencia legal, ¿no es cierto? Lamentablemente en este tipo de negocios está inmerso personal de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y esto es un problema porque impide tener avances en las investigaciones. ¿Cuál sería, digamos, la pregunta es, ¿cómo detectar este tipo de negocios y qué hacer cuando ya se tienen miembros de la policía y del ejército en ese negocio que entorpecen las investigaciones? Esa es mi pregunta, gracias.
Ok. Muy interesante su pergunta, Fred, e creio que é um tema muito interessante, que é a tecnologia para a prevenção à lavagem de dinheiro. E, por exemplo, em Brasil, assim como em Equador, em Peru, são os crimes contra o ordem econômico, que são as pirâmides financeiras que afetam a vida econômica de muita gente, que são enganadas também por os inversos em pirâmides que parecem ser milagrosas, las ganâncias, las ganhas, pero não têm ali o interesse de beneficiar os usuários, somente com o interesse de fazer uma fraude. Então, em Brasil, foi identificado em ano de 2020 mais de 260 golpes que foram denunciados ao Ministério Público pela Comissão de Valores Imobiliários, a partir, considerando que as pirâmides financeiras seguem reunindo os crimes financeiros mais frequentes em Brasil, representando mais do que 53% de los alertas às autoridades. Então, vê que hoje é possível fazer uma conta com um smartphone, qualquer pessoa pode ter, então tem que ter um investimento também em la tecnologia da Fiscalia e da Polícia Federal para poder identificar os golpes financeiros. O Brasil também está sendo investimento em tecnologia para poder identificar, pero quanto mais tienes leis e formas de bloquear o sistema de fraudes, tienes mais aplicações e tecnologia também, porque hoje a criminalidade organizada estão calificada contra os órgãos de persecução criminal. Então, os órgãos de persecução criminal têm que dar sempre um passo à frente em investimento em formação dos servidores públicos. Creio que, por exemplo, tens todas as operações legais pelos bancos e a necessidade de declaração de los impostos, pero as transações econômicas por pirâmides podem ser também por deep web e por aplicações que não têm nenhum registro, nenhuma possibilidade de transparência, né, pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, é muito complexo, porque teria que ter ali um investimento de fiscalização da própria rede e de los provedores de internet também, do Google, para poder identificar as transações. Né? Por exemplo, por intermédio de blockchain e outras coisas também que trata ali de criptomoedas. E aqui em Brasil também é um crime, né? As transações, hoje tienes a possibilidade de fazer o pago por Pix, né? E por PicPay com o seu telefone, pero tienes outras formas também, sempre por deep web, que tentam cometer crimes, né, pela parte de pirâmides. Então, é uma questão, pero que o primeiro passo é fazer uma regulação, né, de los países, fazer uma regulação sobre corrupção, sobre as transações econômicas e também fazer o investimento em tecnologia para poder identificar as transações, entendendo que não são apenas por meios lícitos que são controlados ali pelos órgãos de valores, mas também por la deep web. Então, assim como temos crimes de comércio de ilícitos de drogas por deep web, também há as transações econômicas. Então, temos que ter essa dimensão. Não creio se foi possível responder. Muchas gracias, estimada doctora. Me parece que también Freddy había colocado una pregunta. A propósito de la imagen, actualmente hay un índice elevado de blanqueo de capitales mediante las criptodivisas como el Bitcoin. ¿Cómo prevenirlo? Então, por exemplo, aqui, como eu disse, em Brasil,
tienes todo un controle de las actividades financeiras, que são as informações levadas ao COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, recomendações do Bacen, recomendações da CVM, uma cooperação, um treinamento de los agentes públicos por la SEC, por pessoas que trabalham também em los Estados Unidos para ter a implementação de los programas de compliance, de monitoreio, e que essas transações, com o investimento de tecnologias, faz com que os processos se tornem automatizados e também com melhor monitoramento. Pero é importante dizer que os criminosos sempre fazem uma outra via, né, para fraudar os processos que têm esse monitoreio. Então, é sempre ali, a Fiscalia tem que estar sempre um passo à frente, investimento em tecnologia para poder captar os dados das transações. Pero hoje, temos muitas formas ali de investigar o lavado do dinheiro deles, a questão de las transações, quando uma pessoa hace uma compra de um imóvel de alto padrão, que não condiz com sua realidade financeira ou é o do servidor público, tens uma forma ali de verificar o rastreamento das transações econômicas, né? Então, hoje é muito fácil porque temos redes sociais, né? Então, as pessoas têm o interesse de fazer muitas fotos sobre sua vida, então, é possível identificar ali processos fraudulentos, transações econômicas que podem ser de origem de lavados, né? E entender também que a questão da corrupção, do desvio de los recursos públicos sempre vai ter ali um prejuízo à la sociedade também. Então, é importante que a sociedade tenha o compromisso ético de fazer denúncias, e a administração pública tenha canais de denúncia também para que o cidadão possa fazer o monitoreio de los políticos, de los agentes públicos. Muchísimas gracias, estimada doctora. Con ello hemos finalizado la ronda de las preguntas. Y bueno, agradecerle por estar presentes con nosotros el día de hoy. Esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades, doctora Isabela. Muitas graças, doutora Yasmin. É sempre um honor poder estar aqui em Peru. Espero que agora, depois da pandemia, eu possa ir a Peru pessoalmente. Deixo minha rede social, que é Yurish, que é uma página de investigação sobre compliance e direitos humanos para que todos possam contatar. Um grande abraço fraterno desde Brasil. Saludos a todos. Muchas gracias, estimada doctora. Muy buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, estimados participantes. Con la ponencia de la doctora Isabela hemos finalizado la que teníamos pendiente para el día de hoy. En caso de que nos falte una ponencia más, me parece que es de un rector, la vamos a ir comentando mediante el grupo de WhatsApp a fin de ir comentándoles la fecha de programación. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimada doctora Isabela. Buenas tardes.